Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 4. O conflito por trás de todos os conflitos. Verso para memorizar. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Josué 10, verso 14. Domingo 19 de outubro de 2025. O príncipe do exército do Senhor. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente envolvidos e abraçados pela graça maravilhosa de Jesus. Muito obrigado por estarmos juntos aqui para dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através do tema do dia, da lição da Escola Sabatina. Israel havia acabado de entrar na Terra Prometida. Há pouco haviam cruzado o Jordão. A poeira ainda estava no ar. As memórias do milagre ainda estavam frescas na sua mente. As águas haviam se aberto diante deles, como no tempo de Moisés. E agora, o povo de Deus pisava finalmente no solo prometido. Mas logo à frente, imponente e silenciosa, erguia-se Jericó. Uma fortaleza quase inexpugnável, com muros altos, portões trancados e soldados prontos para resistir a qualquer invasão. Josué, o líder chamado a substituir Moisés, certamente sentia o peso da responsabilidade. Ele sabia que o sucesso daquela primeira conquista determinaria o rumo de toda a campanha em Canaã. Mas o que ele tinha? Um povo sem experiência militar, com armas rudimentares, fundas, lanças, flechas e nenhuma estratégia de cerco. Aos olhos humanos, era uma missão impossível. É nesse momento de incerteza que o texto de Josué 5, versos 13 a 15, nos leva a uma cena extraordinária. Josué, talvez caminhando ao redor de Jericó, meditando em silêncio, avista um homem em pé, empunhando uma espada desembainhada, pronta para o combate. Josué se aproxima e pergunta: "Você é por nós ou pelos nossos inimigos?" A resposta enigmática e profunda quebra a lógica humana. "Não sou nem uma coisa nem outra. Venho agora como príncipe do exército do Senhor." Essa resposta muda completamente a perspectiva. Josué queria saber de que lado aquele guerreiro estava, mas o verdadeiro questionamento era outro. De que lado Josué estava? O estranho visitante não vinha se alinhar a um exército humano. Ele vinha para comandar. O campo de batalha não era apenas terreno, era espiritual. Josué então reconhece quem está diante dele. Ele cai com o rosto em terra e adora. Ele entende que não está diante de um anjo comum ou de um mensageiro qualquer, mas diante do próprio Cristo pré-encarnado, o comandante supremo do exército celestial. Essa cena ecoa outras passagens da Bíblia. Em 2 Reis 6, Eliseu vê um monte cheio de cavalos e carros de fogo. O exército do Senhor, invisível, mas presente. Em Neemias 9, 6, lemos que Deus é o Criador dos céus e do exército dos céus, expressão que muitas vezes se refere aos anjos. E em Isaías 37, 16, o profeta reconhece o Senhor como entronizado sobre os querubins, aquele diante de quem os exércitos celestiais se curvam. Assim, o príncipe do exército do Senhor é ninguém menos que o próprio Cristo, aquele que conduz não apenas as batalhas de Israel, mas a grande batalha entre o bem e o mal, o conflito cósmico que atravessa toda a história humana. Quando Josué se prostra, ele está dizendo: "Senhor, eu me rendo ao teu comando. Não quero que o Senhor lute do meu lado. Eu quero estar do lado do Senhor."
E essa é talvez a lição mais profunda dessa passagem. Deus não é uma força que nós convocamos para os nossos planos. É Ele quem nos chama para o seu propósito. Agora pense um pouco. Quantas vezes pedimos que Deus fique do nosso lado? Que Deus abençoe os nossos planos, as nossas causas, as nossas lutas? Mas o texto de Josué nos convida a inverter a pergunta. Eu estou do lado de Deus? Porque quando o príncipe do exército do Senhor toma o comando, ele não vem apenas para nos apoiar, ele vem para nos conduzir. E sob sua liderança, as muralhas mais altas caem, não pela força humana, mas pelo poder da obediência e da fé. Essa história também traz um conforto imenso. O mesmo Cristo que apareceu a Josué é o mesmo que hoje lidera o exército celestial em defesa do seu povo. Ele ainda empunha a espada da justiça. Ainda luta por aqueles que confiam em seu nome. Em meio às nossas batalhas, sejam espirituais, emocionais ou morais, nós não estamos sozinhos. O Senhor dos Exércitos ainda está presente. Ele luta por famílias desfeitas. Ele luta por corações cansados. Ele luta por comunidades oprimidas. Ele batalha em favor de todos que se colocam sob a sua bandeira. Os que dizem, Senhor, toma o comando da minha vida. E como Josué, quando nós caímos de joelhos diante dele, reconhecendo a sua autoridade, ele nos revela as suas estratégias. Caminhos que parecem insensatos aos olhos humanos, mas que resultam em vitória certa. Porque, no campo da fé, as muralhas caem, não com espadas, mas com obediência, com adoração, com confiança. Ao final, a cena de Josué 5 nos lembra que Deus não é um aliado das nossas guerras. Ele é o Senhor de todas as batalhas. Ele não se alinha a nenhum lado humano. Ele chama todos os lados a se alinharem com o céu. Por isso, a pergunta que ecoa até hoje é a mesma. Não de que lado Deus está, mas sim de que lado eu estou. Quando essa resposta é sincera e a rendição é completa, então, como Josué, diante do príncipe do exército do Senhor, podemos ouvir a mesma ordem. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E é nesse solo sagrado, o solo da entrega, que a vitória de Deus começa a ser construída. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.